Amigos do rádio, gente que gosta deste veículo que traz tantas emoções, tanta companhia e que faz mais de 100 anos que está girando em torno de nós, das nossas famílias, dos nossos ancestrais. Toda a semana a gente apresenta uma conversa, um bate-papo com alguém que fez ou faz parte desta grande comunidade do rádio, dos apaixonados pelo rádio. E hoje nós vamos trazer uma pessoa que, além de ser um grande colega, um grande amigo, já trabalhamos juntos e tal, ele tem histórias do lado de cá e do lado de lá, ou seja, pessoal e profissional que se unem. E ele vai contar uma série delas. Se eu disser para você que nós vamos conversar com Tadeu Sanches, você provavelmente não sabe quem é. Mas se eu chamar para cá Ricardo Capriotti, com certeza você vai identificar. Como vai? Oi, Malhoca. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite. É uma honra estar com você para poder falar desse assunto que nos apaixona, que é o rádio, não é? Porque, assim como você, eu também sou um apaixonado pelo rádio. Eu tenho certeza que a gente vai poder conversar, bater um papo aqui e trocar ideias sobre esse veículo que nos apaixona há 100 anos. A ideia é contar um pouco da história de cada um que escreveu 1, 2, 3, 10 páginas, não importa. A gente diariamente está escrevendo páginas para a história maravilhosa desse nosso veículo de comunicação. Mas é importante, para quem não conhece profundamente a vida do Ricardo, ou quem não o conheceu anteriormente do rádio, como é que nasceu essa paixão, onde você nasceu, como foi o começo de tudo? Bom, isso é interessante, não é, Malhoca? Porque isso tem um pouco da magia do rádio na minha vida. Eu sempre fui um grande ouvinte de rádio desde criança, porque o rádio, na casa dos meus pais, era um hábito muito presente. Meus pais sempre ouvindo as emissoras jornalísticas, a Bandeirantes, a então Rádio Pan-Americana, meu pai ouvindo muitas transmissões de futebol na Rádio Tupi, na Rádio Bandeirantes, e o rádio em casa sempre muito presente. E eu me lembro, desde criança, né, dos meus pais ali, meu pai dormia com o rádio e acordava com o rádio. E num determinado período, lá na casa dos meus pais, a gente tinha uma ajudante, uma secretária lá da minha mãe, e ela gostava muito de ouvir as emissoras populares. Então, ela ligava, sintonizava o rádio na cozinha, no Zé Bétio, no Gil Gomes, no Eli Correia, nesses comunicadores populares. E aquilo ia sempre causando em mim uma paixão como ouvinte de rádio. Eu adorava ouvir rádio. Depois, já entrando na adolescência, eu me lembro quando chegou o FM no Brasil, ali no meio dos anos 70, e eu fiquei desesperado por ter um aparelho de rádio com um sintonizador de frequência modulada, né? Eu pedi para o meu pai, ele me deu um 3-em-1, que era na época o grande sonho de consumo de todo mundo, e eu ficava ouvindo as emissoras de rádio. Das primeiras que surgiram, não é? Antena 1, a Jovem Pan, a Band FM, foram as primeiras emissoras de rádio FM que tocavam música, e aquilo me encantava, aquilo me apaixonava. Até que eu era um grande ouvinte, eu adorava ouvir rádio, né? E até que eu entrei na adolescência, e em Osasco, a minha cidade, eu nasci em Osasco, teve a inauguração de uma emissora de rádio. Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, e eu fui conhecer essa emissora de rádio. Eu era só ouvinte. E aí, quando eu entrei na emissora, quando eu entrei na Rádio Difusora Oeste, que era uma emissora AM, eu vi toda aquela atmosfera, eu vi como se fazia o rádio que eu ouvia. Aí eu fiquei verdadeiramente apaixonado para trabalhar em rádio. Eu era um ouvinte de rádio, mas aí eu passei a ser um apaixonado para trabalhar em rádio. E aí eu entrei em desespero, eu queria estar lá dentro, eu queria estar naquilo, né? Eu sempre gostei da área de saúde. Eu fiz um colégio na área de saúde, na época, no comecinho dos anos 80, os cursos técnicos eles eram muito presentes no nosso dia a dia, não é? O governo incentivava muito os jovens, na época, a realizarem os cursos técnicos, e eu fui fazer patologia clínica como curso técnico do antigo segundo grau, né? Hoje é o ensino médio, já pensando em prestar vestibular para medicina. Aliás, eu prestei vestibular para medicina.
Sempre foi uma outra paixão da minha vida, não é? Mas aí, com 16 anos de idade e conhecendo o interior de uma emissora de rádio, aí foi paixão a primeira microfonada, não é? Eu fiquei encantado por aquela atmosfera e comecei a trabalhar ali na Rádio Difusora Oeste como auxiliar de produção, assistente de produção. Eu tinha 16 anos de idade, então eu queria estar naquela atmosfera, eu queria estar envolvido naquilo tudo. Eu consegui, com um comunicador popular que tinha na Rádio Difusora Oeste naquela época, um cara chamado Ronaldo Rocha, ele apresentava um programa todas as tardes, de segunda a sexta-feira, e eu era um ajudante de produção ali, eu ajudava com as cartas, eu ajudava com as músicas para fazer a trilha musical do programa, eu ia para a rua entrevistar ouvinte pedindo música para depois colocar no ar. Era um assistente de produção, mas na verdade o meu grande desejo era poder falar no microfone. Não foi possível ali na Rádio Difusora Oeste, mas depois em outras emissoras eu acabei desempenhando e desenvolvendo essa minha paixão pelo rádio, que começou como ouvinte e depois se transformou como alguém integrante ali, indo conhecer uma emissora de rádio. Então essa é a minha paixão, a minha relação com o rádio, Malhoca. É incrível porque nessas tantas conversas, nesses bate-papos que estamos tendo com os profissionais, há muita semelhança, né? E a gente ainda não descobriu, também não sou pesquisador científico, mas como é que esse vírus é inoculado na gente? Eu costumo contar um pouquinho da minha história às vezes, e aí todo mundo na minha família dizia, o cara fala bem, muito bem. Não, era muito. Ele fala demais, era essa a expressão que eles queriam usar. E aí complementava, ele vai ser advogado, porque fala muito bem, porque não sei o que. Não, falar demais não significa que a gente possa ser, mas assim mesmo, eu achei que isso seria uma das possibilidades, fui fazer um cursinho para Direito, no cursinho fiquei sabendo da Escola de Comunicações e fui em frente. Mas, lá nos 14 anos, bem antes de tudo isso que eu estou contando, eu já tinha carteirinha do Clube RB. E ninguém falou para mim, porque a minha família era de administradores, médicos, engenheiros e advogados. Ninguém tinha veia artística. E eu também não sei porquê, mas eu coletava informações desde a primeira hora, pulo do gato e tal, e ficava anotando as perguntas que poderiam ser feitas nos programas. Estou falando ainda bem lá atrás, quando Fernando Soler apresentava o meu disco Zé o Limite, eu cheguei aos 900 discos, caí na última pergunta, mas eu já era um pentelinho, como dizia o saudoso José Paulo de Andrade, o sardentinho do padre, aquele cara que não desgrudava ali, né? Alguma coisa a gente tinha que ser na vida. Então, esse é um motivo extremamente importante, e eu continuo dizendo para você que está vendo a gente aí, está acompanhando o nosso bate-papo, se você sente essa necessidade de estar dentro, de ser um deles, vá em frente, porque você já tem a vocação. O resto é simplesmente oportunidade e ir para frente. Mas daí, voltando ao Capriotti, como é que você saiu de Osasco e entrou aqui na grande capital para falar no rádio? Então, Malhoca, essa foi a minha primeira experiência na Rádio Difusora Oeste em Osasco. Eu tinha 16 anos e foi bem curta, né? Durou ali 2 anos, entre 83 e 84. E aí o Ronaldo Rocha acabou saindo da rádio, eu saí junto, e eu estava já prestes a prestar o vestibular. E aí eu prestei o vestibular para medicina, na época, isso foi em comecinho de 1985, eu tinha 18 anos de idade, prestei vestibular em mais de uma dezena de vestibulares em todo o Brasil. E eu não passei em nenhum. Eu já sabia que ia ser muito difícil eu conseguir passar. Eu fiz o último ano do colégio, do segundo grau, hoje ensino médio, junto com o cursinho. Eu não tive tempo de estudar muito, eu sabia que eu tinha que estudar muito para passar em medicina. Em uma das universidades que eu fiz, prestei o vestibular para medicina, tinha a possibilidade de colocar a segunda opção. E essa universidade, ela tinha, junto com o curso de medicina, tinha também a faculdade de comunicação. Eu falei, quer saber? As únicas 2 coisas que me interessam, a medicina ou trabalhar com comunicação. E eu coloquei ali comunicação e acabei passando na segunda opção de comunicação. E eu não estava a fim de estudar não, Malhoca, para falar bem a verdade, eu
para fazer medicina eu ia ter que acabar com a minha vida, e eu mantive acesa aquela chama ali do rádio, não é? Os 2 anos na Rádio Difusora Oeste foram fundamentais para manter isso aceso. Falou, quer saber, eu vou dar um bico na medicina e eu vou me dedicar mesmo à comunicação, quero trabalhar em rádio. Eu entrei na faculdade, e junto com a faculdade, quem mora em Osasco sabe que tem que trabalhar no banco, no Bradesco, não é? A Cidade de Deus é a matriz do Bradesco, fica em Osasco. Então eu já entrei na faculdade e comecei a trabalhar no Bradesco, mas de olho numa oportunidade que surgisse em rádio. E eu não tinha, nessa época, não tinha conhecimento, não é? Você sabe disso muito bem, melhor do que eu, aliás, não é? A dificuldade de você trabalhar numa emissora de rádio em São Paulo, você bater na porta, pedir emprego, era sempre muito difícil isso. E aí eu comecei a mirar algumas coisas no entorno de São Paulo. Meu pai tinha um sítio ali em Boituva, que ficava próximo a Sorocaba, e nós íamos todo fim de semana para esse sítio ali em Boituva. E eu, então, trabalhava durante o dia no banco, à noite eu ia para a faculdade, e me restavam ali o sábado e o domingo. Meu pai, a gente vem todo fim de semana aqui para Boituva, acho que eu vou tentar em Sorocaba alguma coisa, vou bater em alguma rádio lá, ver se estão precisando de um locutor, de alguém para apresentar um programa lá no sábado ou no domingo, e vou voltar aí em cima daquilo que eu estou sonhando, que é trabalhar em rádio. E aí eu bati lá na Rádio Cacique de Sorocaba em 1987. Toquei lá a campainha da rádio num sábado de manhã, aí apareceu o doutor José Rubens Bismara, que era o dono da rádio, não é? Era o proprietário da rádio naquela época, já um senhor. Aí eu falei, olha, eu sou de São Paulo, eu passo os finais de semana aqui em Boituva, mas eu já trabalhei em rádio e gostaria de trabalhar aqui na sua rádio. Falei, entra aqui fazer um teste. Aí eu entrei, fiz um teste ali na hora com ele operando ali os equipamentos. Ele gostou, falou, gostei de você, o que você quer fazer? Olha, eu posso trabalhar em AM, apresentando rádio, programa popular, eu posso trabalhar em FM, nunca tinha feito FM, mas posso fazer também. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho um programa de sábado de manhã aqui para você apresentar e preciso de alguém para abrir a minha FM no domingo de manhã às 6 horas. Você topa? Eu falei, claro que sim. E aí começou a minha carreira em Sorocaba. Eu apresentava um programa popular no sábado pela manhã, algo que eu já tinha aprendido com o Ronaldo Rocha lá na Difusora Oeste, e comecei a trabalhar em FM, na Rádio Cacique 2 FM, coisa que eu nunca tinha feito, mas aprendi ali na raça, praticando, não é? E foi assim que eu comecei em Sorocaba. De Sorocaba, depois eu fui para Campinas, e depois de Campinas eu vim para São Paulo, em Campinas, na antiga Rádio Educadora, que é a emissora da Rede Bandeirantes, não é? Era a Rádio Educadora, e depois eu vim para São Paulo. Então, o meu início para valer mesmo, Malhoca, foi em Sorocaba, foi no interior, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha ninguém que pudesse abrir uma porta para mim aqui em São Paulo. Eu tive que abrir primeiro a porta do interior para depois chegar em São Paulo. E acho que essa também é a realidade de muita gente, não é? De muitas pessoas que não têm a possibilidade de uma primeira chance em São Paulo, mercado muito concorrido, que tem que ir para um lugar, tem que ir para o interior para depois chegar a São Paulo. Eu até entendo, às vezes a gente discute certas coisas aqui com os colegas, porque pode ser certo, pode ser errado, mas é difícil que alguém tenha a condição de pegar um profissional que está chegando e dizer para ele, ok, então eu vou colocar você no horário da folga de fulano, um titular. É um pouco preocupante, porque você não conhece. Se ele fizer um registro de voz, eu não gosto de falar em teste, que eu acho que é um pouco deselegante. É a mesma coisa, mas o registro de voz é um pouco mais elegante e dá um certo afago para a pessoa, para ela não se sentir que está sendo examinada e tal. Aí, no teste ou no registro de voz, você percebe se ela vai bem ou não, mas você não sabe como é o desenvolvimento dela ao vivo, com o microfone aberto, na sequência da programação. Então, é muito comum, isso é fatal. Todos os nossos convidados contam isso. Eu fui fazer madrugada, eu fui fazer fim de semana, eu fui quebrar o galho à noite, porque é normal. E é normal, e eu acho que é um bom
treinamento, porque você mesmo, né, pessoalmente, você se sente menos compromissado, não que não tenha responsabilidade, mas é diferente. Não tem aquele compromisso de segurar a barra da audiência maior das 8 da manhã ou das 10 da manhã, enfim. Então, isso é fatal. Agora, eu esqueci ou não perguntei antes, quando deveria ter feito. Como é que você descobriu que esta voz, tamanha, como diz Roberto Carlos, como é que você descobriu, já que você começou a trabalhar na assistência de produção, digamos isso, que você poderia ser um homem da latinha do microfone? Quando começou a se delinear esse timbre bonito? Isso é interessante, não é, Malhoca? Porque, olha só, eu, quando era criança, eu tinha um defeito de dicção. Eu era afanhoso mesmo. Eu tinha um defeito sério de dicção. E isso me causou muito constrangimento, né? Porque, imagina, isso na escola é um prato cheio para o bullying, não é? Então, os meus amigos caçoavam que eu era fanhoso e me imitavam, né? Até mesmo os professores, muitas vezes, alguns deles praticavam bullying comigo, sabe? E aí, quando você entra na adolescência, vai mudando a voz ali, sempre tem um tio, uma tia, né, que fala, tá engrossando a voz, tá ficando com a voz bonita. E aí, quando eu comecei a despertar verdadeiramente essa coisa de trabalhar em rádio, só que eu era fanhoso, como é que eu vou trabalhar em rádio desse jeito? Eu tinha ali uns 15 anos de idade, né? Eu não tenho como trabalhar em rádio sendo fanhoso, não existe isso, né? Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero trabalhar em rádio, mas eu não consigo falar o S. O meu S sai fanhoso. Eu tenho um defeito aqui, o que eu faço? Aí minha mãe falou, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um médico aí para ver o que está acontecendo, né? E aí nós fomos a um otorrino laringologista, ele falou, olha, do ponto de vista aí da anatomia não tem nada, tá tudo certo. Você deve estar com algum problema aí de fonoaudiologia. Então você precisa procurar uma fonoaudióloga para te ajudar. Isso, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, a fonoaudiologia ainda engatinhava, né? Em Osasco, por exemplo, não tinha fonoaudióloga naquela época. E esse médico indicou uma fonoaudióloga em São Paulo. E aí eu comecei a ir na fonoaudióloga. E na primeira sessão, Malhoca, eu cheguei na primeira sessão com essa fonoaudióloga, eu entrei fanhoso e saí falando corretamente. Eu tinha um defeito, eu colocava a língua no lugar errado para pronunciar o S, o cedilha, e isso me fazia um fanhoso. E na primeira sessão com a fono, ela me corrigiu, ela me ensinou, e ela me despertou ainda mais esse interesse. Ela falou, olha, agora é só fazer exercícios, você vai precisar passar mais um tempo fazendo exercícios, mas eu acho que você tem todas as condições de trabalhar em rádio, você tem um timbre bonito, a sua voz é muito bonita, e isso me incentivou ainda mais. E aí eu fui em busca do trabalho na Radiodifusora Oeste, né, como eu já disse anteriormente, e depois aí dando a sequência. E sabe, eu queria te contar uma coisa aqui, Malhoca, que eu nunca falei também. Essa coisa de ser fanhoso, eu poucas vezes falei também. Eu não tinha dito isso outras vezes, não. Poucas vezes eu falei sobre isso. E a importância de o profissional da voz ter uma fonoaudióloga, alguém para indicar, para fazer as correções e os exercícios fundamentais para que a carreira tenha sucesso. E uma outra coisa que eu poucas vezes contei também. Nessa época, você já era diretor da Rádio Bandeirantes, e eu estava no Bradesco, na faculdade, eu trabalhei os 3 primeiros anos da faculdade, né? 2 anos e meio da faculdade, eu trabalhei no Bradesco, e num período eu trabalhei no departamento de marketing. E eu fui uma vez ao Bradesco, junto com o Arruda, que era um diretor lá, um gerente da área de marketing do Bradesco, ele foi levar talvez um spot, alguma coisa na Bandeirantes, para execução, para exibição. E ele, sabendo da minha paixão por rádio, né, lá no Bradesco, vamos comigo lá na Bandeirantes, vamos lá comigo. E aí eu fui, chegando na Bandeirantes,
Você vai me lembrar quem que era o responsável ali, abaixo de você, que cuidava ali da área artística da Bandeirantes, que fez um teste comigo. Quem ficava na minha retaguarda era o Fred Carvalho, que era um candidato a locutor, mas essa história eu preciso contar também, desculpa interromper, mas é muito interessante. Ele era entregador de pizza, mas ele tinha uma voz linda, ainda tem, mora no Rio de Janeiro, e ele queria ser locutor de rádio. Aí ele foi entregar uma pizza no Morumbi, e o rapaz que pediu a pizza assinou um cheque e deu para ele. Aí ele olhou lá, o nome eu vou evitar só para não constranger, mas está lá, Rádio e TV Bandeirantes Limitado. Ele falou, o senhor trabalha na Bandeirantes? A pessoa falou, sim. Eu queria uma oportunidade para fazer locução. Ele falou, tá bom, deixa o seu telefone aqui ou deixa o seu nome que eu vou falar com quem de direito. Aí ele me ligou e disse, olha, vem um rapaz aí para fazer um teste e você vê o que dá para fazer. Ele disse que tem uma voz bonita, eu também achei e tal, não custa atender. Eu falei, tá, tudo bem. Aí, naquele dia, a minha secretária pediu demissão porque ela ia estrear na produção da Silvia Popovic na TV. Na hora que o Fred está na porta esperando o resultado do teste, eu falei, olha, você sabe escrever a máquina? Ele falou, sei. Sabe datilografia? Sei. Sabe inglês? Um pouco, mas sei. Eu falei, então tá bom. Está contratado, você vai ser meu assistente e dentro das possibilidades nós vamos fazer gravações e tal. Então, foi bom lembrar desse episódio, porque também é uma situação um pouco diferenciada das coisas que acontecem, mas é o dia certo, né? Ele é ariano como eu, e ariano como eu tem essas coisas. Não pensa muito para decidir. Agora, quem foi a pessoa? Você lembra ou não? Não, super conhecido, locutor da Rádio Bandeirantes. Você vai falar o nome dele, eu já vou lembrar aqui na hora. Né? O Zé Maria. O Zé Maria Escaquete. O Zé Maria estava lá, recebeu o Arruda, não é, com material para veiculação lá na rádio. Aí a Arruda falou: ô Zé, o Ricardo, né, não era Capriotti, né? O Ricardo trabalha lá com a gente, já trabalhou na rádio lá de Osasco. Eu tinha acabado de fazer o curso profissionalizante lá no Colégio do Carmo. Você se lembra desse curso, né, o Malhoca, lá no Colégio do Carmo, em Santos? Era o único curso, na época, profissionalizante. Não tinha o Senac ainda. Era o único curso. Não só me lembro, como sempre que posso, com essa oportunidade que você me dá, eu elogio o senhor João Walter Sampaio Smoca, que teve a coragem de criar um curso para facilitar a vida das pessoas, porque não era uma faculdade, era um curso que poderia facilitar em 6 meses, talvez, um pouco mais, às vezes só em final de semana, porque havia uma dificuldade para os profissionais terem que viajar a Santos e tal. E o Walter Sampaio, como sempre foi conhecido, ele foi o meu mestre no jornalismo. Posso garantir a você que boa parte do que eu aprendi no começo da carreira na TV Cultura foi graças ao Walter Sampaio, que me escolheu como assistente de produção dele, e aí foi a sopa no mel, porque eu grudei, colei e não desgrudei mais até que ele partiu. Foi bom você lembrar dele, é uma tristeza que ele não esteja mais entre nós, que a gente não possa ter a possibilidade de conversar com ele, mas é uma lembrança importante. Sim, olha só que coisa, né, Malhoca? Eu, então, estava na faculdade, eu trabalhava no Bradesco durante o dia, ia para a faculdade à noite, e no sábado eu ia para Santos, eu passava o sábado todo em Santos para fazer o curso. Isso foi no ano de 1986, 86 todinho, de fevereiro até dezembro, eu fiz o curso lá do Colégio do Carmo. E eu fui aprovado em primeiro lugar no curso lá, porque naquela época você tinha essa coisa, né, de terminar o curso, tinha um grande programa ali para terminar, e nossa, só tinha monstros ali, só tinha gente craque fazendo o curso ali. E eu tive assim, uma enorme felicidade, uma grande felicidade de ter sido aprovado em primeiro lugar no curso. E aí quando eu fui na Bandeirantes com o Arruda falou isso para o Zé Maria, falou: olha Zé, ele trabalha lá com a gente, gosta muito de rádio, terminou de fazer o curso agora lá em Santos, foi aprovado em primeiro lugar. Aí o Zé falou: vamos fazer um teste com ele aqui. Me botou num dos estúdios lá do Bandeirantes,
E eu fui, ele me deu lá umas laudas para eu ler algumas notícias, e eu li assim, meio empolado, sabe? Aí terminou o teste, o Zé falou, olha, não, você tem potencial, muito bacana, mas precisa melhorar um pouquinho aí a leitura, a entonação e tal, mas vai treinar que você tem potencial. Eu não tinha nenhuma esperança de trabalhar na Bandeirantes, imagina, né? Mas ouvi aquilo que o Zé me falou e realmente eu coloquei em prática. E aí eu fui para Sorocaba, fui buscar essa chance em Sorocaba, e aí depois Sorocaba, Campinas, aí cheguei em São Paulo. Então acho que esse meu começo, assim, que teve... eu tive algumas situações inusitadas que talvez pudessem ter me jogado para baixo, sabe? Essa coisa do defeito da minha voz, eu poderia até falar, não vou fazer isso, eu vou deixar para lá. Depois, um primeiro teste ali com o Zé Maria na Bandeirantes que não deu em nada, eu poderia também, quer saber, não vou atrás disso não, vou partir para outra coisa. Mas, felizmente, eu insisti, porque acho que eu não saberia fazer outra coisa. Talvez eu não tivesse sido um médico tão bom quanto eu me tornei aí um jornalista, um profissional do rádio, não é, Malhoca? Isso só ninguém vai poder responder, mas acho que talvez não tivesse sido um médico tão competente como eu sou um jornalista, não é? Um profissional de rádio. Não sei se eu sou tão competente assim também, mas acho que dei a minha contribuição para esse veículo. Olha, eu diria, em primeiro lugar, para não perder o fio da meada, é importantíssimo você, com essa transparência que é própria sua, dizer dos seus problemas, dos seus defeitos, porque isso vai ajudar, quem estiver acompanhando a gente agora, vai ter a oportunidade de pensar duas vezes e falar, puxa, eu também tenho alguma coisa assim, e eu não sabia que tinha alguém profissional que poderia resolver. A gente sabe da história do Demóstenes, que ia lá na Grécia pegar pedrinhas, botava na boca para tentar curar a gagueira, mas outras coisas, isso que você falou aí do rotacismo, daquele jeito de colocar a língua, a gente aprende isso no dia a dia, ouvindo sons, né, e repetindo. Agora, o que é certo? Respirar na hora certa, coisa que eu não sei, não aprendi até hoje, mas felizmente eu me seguro, já que eu não vou para o microfone com assiduidade e nem tenho essa responsabilidade de comandar programas. Apenas um bate-papo dá para segurar. Mas são coisas que a gente precisa aprender. São coisas... Então, esse seu exemplo é maravilhoso, essa abertura de coração. Em primeiro lugar, eu agradeço a você por ter tido a ideia, a aventura de contar. Segundo, se você seria ou não um bom profissional da medicina, obviamente não temos comparação, não podemos saber. Mas o fato de você ter isso dentro de você fez com que você utilizasse o rádio, daqui a pouco você vai contar um pouco mais sobre isso, para o bem, para a saúde, porque o rádio não é só comunicação, só ler notícia, você tem uma série de outras vertentes que você pode utilizar dentro da sua competência através do microfone. E você faz isso muito bem aos domingos pela manhã, mas nós já vamos chegar lá. Então, eu agradeço essa possibilidade de você abrir o coração e contar, porque com certeza você vai ajudar, já está ajudando uma série de pessoas. Aí, depois de fazer esse ciclo e ir para Campinas, você foi trabalhar na Band de Campinas, foi isso? Foi assim, Malhoca, é tudo meio confuso aí, né? Mas eu vou tentar dar uma resumida nisso. 1987, eu estava no terceiro ano da faculdade, já tinha terminado meu curso lá no Colégio do Carmo, e aí eu, trabalhando no banco, no Bradesco, falei, olha, eu não quero mais saber disso, eu vou trabalhar em rádio, quero trabalhar em rádio. Ter terminado em primeiro lugar lá o curso profissionalizante do Colégio do Carmo me deu uma animada, sabe? Eu acho que eu tenho um jeito para coisa. Aí eu falei, eu quero trabalhar em rádio. Aí eu pedi demissão do banco, fui para Sorocaba, então eu fazia programa na Rádio Cacique AM, um programa popular, aos sábados pela manhã, e aos domingos pela manhã eu abria a Cacique 2 FM. E aí eu fiquei quase um ano nessa toada aí, alguns meses, e quando eu estava lá aos domingos pela manhã, na Cacique 2 FM, eu vi o pessoal do esporte saindo para ir fazer as transmissões esportivas do São Bento.
Então, às vezes, eles saíam de manhã para ir para uma cidade do interior, transmitir os jogos do São Bento pelo Campeonato Paulista. E eu já tinha também uma relação grande com o esporte. Eu sempre fui um praticante de atividade física, né? Eu comecei a jogar beisebol em Osasco com 9 anos de idade, criança. Depois eu fui para o basquete, joguei basquete no Continental Parque Clube, joguei vôlei por Osasco. Então, eu sempre tive uma relação grande com o esporte. Na infância, na adolescência, na juventude, eu sempre pratiquei uma modalidade esportiva. E aí eu sempre gostei muito de futebol também. Meu pai sempre foi um apaixonado por transmissões esportivas, ouvia tudo do Corinthians no rádio, né? Então isso também ajudou a me moldar um pouquinho ali como um apaixonado por jornalismo esportivo. E aí eu vi o pessoal saindo ali para as transmissões, um belo dia eu cheguei para o Tadeu Bismara, que era o filho do dono, filho do Dr. José Rubens Bismara, o dono da Rádio Cacique, falou: Tadeu, você não está precisando de um repórter aí, não? Aí falou: cara, mas como é que você vai ser repórter? Você trabalha sábado de manhã na Cacique, na Rádio Cacique, domingo de manhã você está na Cacique 2, como é que você vai ser repórter? Eu falei: olha, faz o seguinte, eu posso fazer a reportagem para você domingo à tarde, nos Jogos do São Bento aqui, no Walter Ribeiro, aqui em Sorocaba. Ele falou: você tem certeza, cara, que você está falando isso para mim? Eu falei: tenho, porque eu gosto. Como é que você gosta? Eu falei: eu ouço muito transmissão esportiva, pratico. Eu falei: então faz o seguinte, domingo que vem tem jogo do São Bento aqui em Sorocaba, você vai fazer reportagem lá comigo. Tá bom. Aí, lá fui eu, não é? Já fevereiro de 1988, abertura do Campeonato Paulista, lá fui eu fazer o jogo do São Bento contra o Juventus. Então eu saí da Rádio Cacique 2, no domingo de manhã, terminava o meu horário ali meio-dia, fui para o Walter Ribeiro, fui fazer a transmissão do jogo do São Bento contra o Juventus. E aí foi demais, né? O Tadeu gostou, eu gostei, e aí a gente começou a dar sequência nisso também. Então eu fazia programa na Rádio Cacique, sábado de manhã, fazia a Rádio Cacique 2 FM domingo de manhã, e domingo à tarde eu ia para as transmissões do futebol fazer reportagem, e às quartas-feiras eu também comecei a fazer reportagem com o Tadeu cobrindo o São Bento. Aí eu continuei fazendo isso em 1988, 1989, só que entre 88 e 89, eu já fora do Bradesco, eu também ia durante a semana apresentar programas na Rádio Cacique. Eu fazia um programa popular na Rádio Cacique lá em Sorocaba de segunda a sexta e as transmissões esportivas. Em 1988, eu precisava de um pouquinho mais de dinheiro, porque pagava mal lá, sabe, Malhoca? Eu precisava arrumar um outro emprego, né? E aí eu comecei a bater de porta em porta nas emissoras aqui em São Paulo. E aí eu peguei a lista telefônica, uma segunda-feira pela manhã, comecei a procurar o telefone das emissoras de rádio em São Paulo. E aí eu comecei a ligar de rádio em rádio. Escuta, tá precisando de locutor? Tá precisando de locutor? Tá precisando de locutor? Até que eu cheguei no telefone da Antena 1. E eu liguei lá e a secretária atendeu. Eu falei: tá precisando de locutor? Eu falei: só um minutinho aí. Atende o Tony Lovato. Não sei se você chegou a trabalhar com o Tony Lovato. Sim, ele trabalha. Grande amigo, nós cruzamos na Band, mas ele trabalhou na Band. Antes disso eu já sabia da existência dele, já acompanhava os trabalhos e encontros quando as gravadoras faziam aqueles lançamentos de disco e tal. Então é uma fera. Exatamente. Aí o Tony me atendeu, não conhecia o Tony, né? A secretária passou para ele. Aí eu falei: Tony, eu trabalho lá na Rádio Cacique, em Sorocaba, e eu estou querendo vir para São Paulo, será que tem alguma oportunidade? Ele falou: faz o seguinte, passa aqui e vem gravar um teste. Aí lá fui eu gravar teste. Eu falei: gravar mais teste, né? Vamos lá, mais um, né? Bom, gravei o teste, ele pegou o teste, ele era o assistente do Caion Gadia. O Caion estava na Rádio Antena 1, tinha acabado de chegar na Antena 1 nessa época. E aí ele levou o teste para o Caion ouviu, e aí eles me contrataram para trabalhar na madrugada da Antena 1. E eu adorei, porque eu queria continuar fazendo as reportagens na Rádio Cacique e precisava trabalhar aqui em São Paulo, né? Então dava certo. Eu ia para Sorocaba, trabalhava lá em Sorocaba, fazia madrugada na Rádio Antena 1 e ainda fazia as reportagens também lá na Rádio Cacique. E aí
Isso durou 1988, 1989, 1990, eu fazendo essas loucuras todas. Em 90 eu também incluí a Rádio Educadora em Campinas. Eu trabalhava de manhã em Campinas, à noite na Antena 1, fim de semana na Rádio Cacique. Mas eu aguentei fazer isso só 6 meses, não aguentei mais. Aí eu pedi demissão da Rádio Cacique e fiquei só na Antena 1. Mas o bichinho do jornalismo esportivo ficou ali me incomodando, né? Ficou ali batendo em mim. Em 91, a Rádio Gazeta se separou da Rádio Record nas transmissões esportivas e montou uma equipe própria de esportes. E um amigo, operador da Rádio Antena 1, que trabalhava também na Rádio Gazeta, me falou, olha, a Rádio Gazeta está separando da Record e vai montar uma equipe de esportes. É o Paulo Soares e o Odinei Edson que vão cuidar desse projeto. Bate um papo lá com eles e vê se você consegue alguma coisa. Aí eu fui um dia na Rádio Gazeta, conversei com o Paulo Soares, e eu falei, Paulo, eu faço reportagem lá na Rádio Cacique, em Sorocaba, trabalho aqui na Rádio Antena 1, e eu queria vir aqui para São Paulo, trabalhar com jornalismo esportivo aqui em São Paulo. Ele falou, não tenho vaga para repórter, mas tenho vaga para plantão, você quer? Falei, quero. Falei, então você está contratado, vamos embora. E aí eu comecei a fazer o plantão na Rádio Gazeta e continuei trabalhando na Rádio Antena 1. Então, durante 2 anos, essa era a minha rotina, né? Trabalhar na Rádio Gazeta como plantão esportivo, na Rádio Antena 1 como locutor. Em 93, eu saí da Rádio Antena 1, a Rádio Antena 1 eu deixei, e assim que eu saí da Antena 1, o seu Pedro Luiz, que era o diretor de esportes da Rádio Gazeta, me chamou e falou, eu quero te tirar do plantão e quero passar você para a reportagem. Você topa? Eu falei, claro que sim, seu Pedro, é o que eu quero. E aí eu saí da Antena 1 e fiquei na reportagem esportiva na Gazeta. Mas alguns meses também, né? Porque aí a Bandeirantes me chamou, me contratou, e aí eu já fui para a Bandeirantes e não saí mais. A sua experiência, que pouca gente se lembra, com certeza, porque é tão mais forte o que você marcou no esporte, mas o locutor de FM, você tinha chance de mostrar a sua capacidade ou só um pouco da voz no ouvimos e vamos ouvir? Porque há rádios, há emissoras que permitem, dão chance da pessoa se colocar junto ao microfone e botar para fora a competência que ela tem, a cultura e tal. E outras não, é só a hora certa, ouvimos e vamos ouvir, e olhe lá. Então, isso às vezes não dá prazer. Quer dizer, o fato de você trabalhar em rádio, ouvir as músicas que você gosta, às vezes não todas, mas, enfim, é uma coisa, é um tipo de trabalho. E quando você está nessa outra área, a área do esporte, eu acho que você pode se completar mais. Como foi esse pequeno período da sua vida profissional e que você era o locutor de FM? Foi interessante? Foi uma boa experiência? Ou foi de passagem, simplesmente? Isso durou 5 anos, né, Malhoca? Foi de 1988 até 1993. Eu diria que essa minha experiência na Antena 1, a Antena 1 é uma emissora que, é isso como você disse, não é? Uma emissora que você anuncia a música e dá a hora certa. Você tem pouco espaço para exercer verdadeiramente a função de locutor. Não que isso não seja importante, você anunciar a música, dar a hora certa, não é isso. Mas é que para você verbalizar mais, outras emissoras talvez tenham uma capacidade maior para poder fazer isso. Então eu diria que a Antena 1 ela me ajudou numa coisa. Uma coisa ela foi fundamental para mim. A me ajustar como um apaixonado por música. Eu ainda não tinha ali, na adolescência, na juventude, você ouve muita coisa, não consegue identificar muito bem aquilo que te agrada, aquilo que você gosta, e a Antena 1 me ajudou a ser alguém crítico em relação à música, porque no estilo musical que ela se propõe, ela faz isso muito bem. Então eu passei a ser um cara apaixonado por música de qualidade, que é aquilo que eu julgo ser música de qualidade, né? Então eu fui aprender a ouvir música, e o Caion Gadia foi um cara, ele era especialista nisso, né? Em descobrir músicas que iam dar certo, em descobrir bandas, talentos, e a Antena 1 tinha muito disso, de lançar coisas que iam dar certo depois. Então, nesse ponto, a Antena 1 foi fundamental. Mas eu queria mesmo era trabalhar com jornalismo esportivo, era isso que eu queria fazer, eu queria ser repórter de campo, eu queria trabalhar lá no gramado. Então, eu fiquei 5 anos na Antena 1 ouvindo música de qualidade, mas
alimentando o sonho de estar lá no campo, trabalhando com jornalismo esportivo numa grande emissora de São Paulo. E essa hora chega, óbvio. Quem tem vontade, quem tem capacidade, e o mais importante, vocação, descobrir a vocação é a coisa mais importante. Independente de o pai dizer, não, vai ganhar dinheiro na empresa da família, vai cuidar de não sei o quê, você tem uma chance. Não adianta. A pessoa, para se sentir feliz. E outra coisa que eu costumo dizer, aconteceu comigo, você fazer o que gosta e ainda ganhar dinheiro, ou seja, não sei se bem pago ou mal pago, mas você receber por isso é muito gostoso. Então, esse é o caminho. E nós temos mais 20 minutos de conversa, vamos ter que resumir, porque você ainda tem muita história. Tem televisão no meio, onde você se deu extremamente bem, eu acompanhava os programas, achava aquele game show interessante. Vamos continuar daí. Bom, então, vamos lá. 93 é um marco na minha vida profissional, não é, Malhoca? Porque eu saio da Antena 1 em 93, fico só na Rádio Gazeta, e na minha chegada só à Rádio Gazeta, o seu Pedro então me convida para deixar o plantão esportivo e passar a ser repórter. Isso foi final de 92, começo de 93. Comecinho de 93 eu deixei o plantão e passei a reportagem. E aí eu fiquei 6 meses como repórter da Rádio Gazeta. Eu vou a um almoço no antigo Parque Antártica, né? Um almoço de trabalho lá. Era um lançamento de alguma coisa do Palmeiras ali. Eu estava cobrindo algum lançamento de sei lá, isso era um uniforme, eu não me lembro o que era. Eu sei que tinham vários jornalistas esportivos ali, e numa mesa almoçando, eu cheguei nesse almoço com o Mauro Betting, que era o meu colega de trabalho na Rádio Gazeta, ele era comentarista, eu era repórter, e eu cheguei nesse almoço, numa das mesas estava o Sérgio Cunha. O Sérgio Cunha estava almoçando ali, e o Mauro conhecia o Sérgio, eu não conhecia o Sérgio Cunha. Aí o Mauro me apresentou para o Sérgio. Sérgio, esse aqui é o Capriotti, o nosso repórter. Sérgio, prazer, tudo bem? O Sérgio estava acabando de assumir a coordenação de esportes da Rádio Bandeirantes, junto com o Fiore. O Fiore era o diretor, o Sérgio estava assumindo a coordenação de esportes da Rádio Bandeirantes. E aí o Sérgio vira para mim e fala, você é aquele rapaz que tem a voz bonita lá na Rádio Gazeta? Aí eu falo, olha, Sérgio, eu não sei. Tem várias vozes bonitas lá, né? Talvez seja mais uma delas, eu não sei. Falou, você é um cara que está na reportagem lá há pouco tempo? Eu falei, sim, eu assumi a reportagem lá há pouco tempo, era o plantão. Falou, então é você mesmo. É você que eu quero contratar, ele falou para mim, no meio de todo mundo. Estava lá o presidente do Palmeiras, estava o diretor de futebol do Palmeiras. O Sérgio é despachado, né? Ele é assim mesmo, né? Um cara super despachado, ele fala na frente de todo mundo. Eu fiquei meio retraído ali, né? Imagina, todo mundo ali, colegas de trabalho. E ele falou na frente de todo mundo. Eu falei, Sérgio, obrigado, não, vai ser uma honra, se for possível, uma honra, um prazer e tal, aquela coisa toda. Fomos para casa, ele foi para casa, eu fui para casa. Passaram-se algumas semanas, ele me ligou. Eu falei, eu quero te trazer aqui para Bandeirantes. Eu falei, Sérgio, mas... rapaz, eu tô bem na Gazeta, né? Imagina, né? Tô bem na Gazeta, eu não sei. Ele falou, não, vem conversar comigo. Aí eu fui um dia na Bandeirantes, conversei com ele. Ele me fez a proposta, e aí eu troquei a Gazeta pela Bandeirantes no final de 1993, dezembro de 93. Cheguei à Rádio Bandeirantes, e essa é uma outra história interessante que eu gosto de contar, né? Eu cheguei, acho que, mais ou menos dia 15 de dezembro de 93. Eram as finais do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras estava jogando contra o Vitória, para decidir o título do Campeonato Brasileiro. Então, era um jogo em Salvador, um jogo em São Paulo. Você se lembra bem, né, Malhoca? Naquela época só tinha fera na equipe, né? Era Cândido Garcia, Roberto Monteiro, Valmir Jorge, todos os repórteres ali da Rádio Bandeirantes. Eu cheguei como sexto, sétimo repórter, estava lá, né? E aí o Sérgio me escalou para fazer a São Silvestre de 1993. Ele me chamou falou, você vai fazer a reportagem da São Silvestre de 93. Tá bom, Sérgio. Imagina, né, que ia botar Cândido Garcia, Roberto Monteiro, esses caras para fazer a São Silvestre.
Aí eu fui lá, dia 31 de dezembro de 93, foi verdadeiramente meu primeiro trabalho como repórter na Rádio Bandeirantes. Eu não participei das finais do Campeonato Brasileiro de 93. Aí eu fui lá, Poltergar foi o vencedor da prova, e eu entrevistei o Poltergar. Eu fiz uma entrevista com ele ali, uma entrevista em inglês com o Poltergar. Tudo bem, legal, eu trabalhei. Aí, dia 2 de janeiro, eu chego na Bandeirantes, aí o Sérgio Cunha me chama e fala, se prepara que você vai para a Copa do Mundo. Sérgio, mas como assim? O Sérgio é um cara brincalhão, né, o Malhoca? Eu falei, achei que ele estava brincando, né? Achei que ele estava gozando, como ele sempre faz. Aí falou, tá bom, Sérgio, legal, beleza, obrigado. Maravilha, tudo certo. Ele falou, não, eu tô falando sério, Caprotti, você vai para a Copa do Mundo. Eu falei, mas como, Sérgio? Faz 2 semanas que eu tô trabalhando aqui, como é que eu vou para a Copa do Mundo? Ele falou, não, você vai para a Copa, pode se preparar que você vai para a Copa. E realmente, em 6 meses, eu cheguei como 5º repórter da Rádio Bandeirantes. Em 6 meses eu era, depois da Copa, né, que terminou a Copa dos Estados Unidos, eu era o primeiro repórter da Rádio Bandeirantes. É um negócio assim impressionante, né? Incrível o que o Sérgio fez comigo. Merecido porque você fez carreira, né? O fato de você ter somado experiências fez com que você chegasse, inclusive com o inglês, que muita gente não dá bola, acho que é uma língua estrangeira que a gente é obrigado a aprender na escola, mas ajuda e ajuda muito. Isso faz a diferença. E você só foi por mérito, isso que é importante. Você foi reconhecido. O Sérgio costuma brincar, ele já conversou com a gente aqui também, nesta série. Ele é realmente um sujeito brincalhão e, às vezes, ele faz uma cara de sério e joga uma piadinha. Se você não conhecer bem, você entra, mas esse é o Sérgio. Graças a Deus. Está aqui entre nós e conta sempre boas histórias. Graças a Deus, graças a Deus. Digo que o Sérgio é o meu segundo pai. Eu digo, Sérgio, você é o meu segundo pai, você não vai tirar isso das suas costas jamais. Muito bom. E aí você se torna um dos mais importantes repórteres do Grupo Bandeirantes, e eu acho que o Grupo Bandeirantes deve sempre agradecer a esse jantar lá no Palmeiras, o encontro seu com o Sérgio, porque essas coisas acontecem assim na vida da gente. É porque tem quem acredita em destino vai dizer que é destino, quem acredita em Maktub vai acreditar que já estava escrito. É assim, cara, é a vida, ela se faz. E a gente, que às vezes está em outras posições, na de contratar ou na de demitir, etc, etc, às vezes a gente tem esse momento para decidir, é um átimo, ou você faz ou não faz. E o Sérgio acertou e você continua aí pontificando nas redes, na Bandeirantes AM, FM, no nosso, nas plataformas, band rádios, etc, etc. Vamos seguir. É isso. Bom, aí, em 94, eu assumi, então, a posição na reportagem. Em 96, 95 veio a minha primeira experiência na televisão, Malhoca. O Celso Cardoso, eu tinha trabalhado com o Celso Cardoso na Rádio Antena 1. Nós éramos muito amigos lá na Antena 1. E o Celcinho foi para a TV Gazeta no início dos anos 90. Ele também conciliava ali TV Gazeta e Rádio Antena 1. E aí ele foi para a TV Gazeta e, num determinado momento, também. Nós saímos juntos da Antena 1. Em 93, nós saímos juntos. Ele já estava na TV Gazeta e aí eu fui para a Rádio Gazeta. E aí, em janeiro de 95, ele entrou em férias, me ligou e falou, olha, eu estou entrando em férias, você não quer vir fazer minhas férias aqui na TV? Eu falei, Celso, eu nunca fiz TV. Só trabalhei em rádio, nunca fiz TV. Ele falou, fica tranquilo. Eu vou na sua casa, aí eu vou te explicar como é que é o negócio. E aí ele veio em casa um dia para um jantar, e aí ele passou como era trabalhar em TV, como era fazer uma reportagem para TV, como era fechar uma matéria para TV. E aí eu meti as caras, como eu sempre fiz na vida, né, Malhoca? Eu sempre fui metendo as caras, né? Que eu contei aqui, que eu sempre fui, eu não tinha experiência, mas eu falava que sabia fazer, ia lá e fazia, né? De um jeito ou de outro fazia e ia me burilando ali. E aí eu fui lá e fiz as férias do Celcinho na TV Gazeta em janeiro de 95. Foi a minha primeira experiência em TV. Em 96, o Grupo Bandeirantes inaugurou o canal 21. Eu seguia na reportagem na Rádio Bandeirantes.
E a Rádio Bandeirantes foi a responsável por colocar o canal 21 no ar. Então, os profissionais da Rádio Bandeirantes que faziam o canal 21. E aí o Sérgio me chamou e falou, você vai apresentar o programa da hora do almoço, o programa de esportes do canal 21. Tá bom, Sérgio, vamos lá, vamos em frente. E aí o canal 21 foi para o ar. Em outubro de 96, eu apresentava o Jogo Aberto no canal 21, que era o programa de esportes da grade. Fiquei 2 anos apresentando o programa, e aí depois veio a Band Aberta, né? Eu cheguei a apresentar o Acontece, que era o programa o jornal da hora do almoço da Bandeirantes. Apresentei o Acontece, fui participar do programa do Milton Neves, da hora do almoço, e depois, no comecinho dos anos 2000, em 2002 mais precisamente, depois de 9 anos de Bandeirantes, eu fui para a TV Record. Né? A Record me chamou quando eles adquiriram os direitos de transmissão do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, mas também para apresentar o Cidade Alerta. Na verdade, eles me convidaram para apresentar o Cidade Alerta em 2002. O Datena estava num processo de saída ali da Record para ir para a Rede TV, se eu não me engano. E aí eles precisavam de alguém para apresentar ali o Cidade Alerta. E eu fui para lá em 2002 para apresentar o Cidade Alerta e participar também das transmissões esportivas. E aí começou, para valer, não é, na TV aberta, a minha carreira na televisão. Porque o Canal 21 era uma emissora UHF na época. E até hoje, não é uma emissora UHF. Ela não estava como está hoje, no cabo, então era uma emissora um pouquinho mais escondida. E a Record não, a Record me deu a projeção nacionalmente, né, como jornalista esportivo e jornalista policial. Eu apresentei pouco tempo Cidade Alerta, sabe, Malhoca? Foram 6 meses só, mas 6 meses muito intensos ali. Cidade Alerta tinha 2 edições, a primeira e a segunda edições, eu apresentava a segunda edição, que ia ao ar depois do Jornal da Record, por volta das 9h30 da noite. Mas lá na Record eu também apresentei o Fala Brasil, apresentei outros programas, o Direitos Humanos, outros programas também, depois do Cidade Alerta. Bom, aí você tinha a chance de dizer, olha, eu ganho mais na TV, porque todo mundo sabe que o rádio paga menos do que a televisão, independente, tem gente que ganha bem no rádio, mas tem gente que não ganha. E a televisão paga muito bem, já acima do piso normal do rádio. Então, você tem a chance de escolher pelo volume da conta bancária e também pela satisfação que isso te dá. Por que de repente, você deixou a televisão? Bom, primeiro que eu saí da Bandeirantes exatamente por isso, por uma questão financeira, não é? Eu fui ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava na Bandeirantes. Era assim, um valor... Quando eu fui falar para o Parado, Marcelo Parada, que era o diretor de jornalismo, né, quanto eu ia ganhar, falou, por favor, vai embora, né? Não tem nem o que falar, não é? Então, eu realmente fui ganhar muito mais na TV Record. E aí, eu fiquei de 2005, a Rádio Record fez uma reformulação na programação, eu participei dessa reformulação deles também, era um novo momento ali, eu fui ser o âncora das transmissões esportivas da Rádio Record, eu fiquei 2 anos ali, fiz a Copa do Mundo da Alemanha pela Rádio Record, 2005 e 2006, eu fiquei na Rádio Record. E aí, no comecinho de 2007, eu estava com pouca atribuição na TV Record. A TV Record estava perdendo ali alguns direitos de transmissão, eu estava fazendo pouca coisa na TV, não estava com muito espaço e estava sobrando tempo na minha agenda. Aí o Carbone, o querido José Carlos Carbone, que já nos deixou, infelizmente, e que tinha sido responsável por fazer a minha transição lá atrás na Rádio Bandeirantes, em 1999, foi ele quem me tirou da reportagem e me passou para a ancoragem dos programas. E o Carbone era um outro cara que eu sempre gostei muito e que também gostava bastante de mim. E aí eu liguei para o Carbone no início de 2007, ele tinha me ligado já, porque tinham saído algumas figuras ali da rádio, o Calçade, estava saindo para voltar para a ESPN, mais alguém estava saindo ali, ele me ligou e falou, escuta, ô Capriota, você não quer voltar para cá? Não, você não está fazendo muita coisa aí na TV, você não quer voltar a fazer alguma coisinha aqui com a gente? Então, o Calçade está saindo, está indo para a ESPN. Falei, vamos embora, Carbone, realmente estou com tempo aqui, vamos lá, vamos abraçar.
pô, não tenho muita coisa ainda, mas vem para cá e aí a gente vai ganhando espaço aqui. E aí eu continuei em 2007, ainda na TV Record, e fazendo algumas coisinhas de volta na Rádio Bandeirantes. Aí em 2009, eu não renovei o meu contrato na Record, ou eles não renovaram comigo, não é? O meu contrato não foi renovado, e aí eu já estava na Rádio Bandeirantes. Aí eu intensifiquei um pouquinho mais as minhas coisas na Rádio Bandeirantes e fui fazer um período no Sport TV. Eu passei um período ali sendo comentarista no Sport TV, o ano de 2009, basicamente, não é? E em 2010, o Band Esportes me chamou para fazer a Copa da África do Sul com eles. Então eu fui pela Rádio Bandeirantes e pelo Band Esportes, e aí dei sequência depois Band Esportes, e de novo na Band Aberta, mais um pouquinho. E desde 2014 que eu estou fora da TV, só na rádio, mas aí foi ótimo essa minha saída da TV, porque aí o Carbone me colocou, quando ele já estava na direção de jornalismo da Bandeirantes, né, ele me colocou no lugar do Patrick, do Sérgio Patrick, que estava saindo da rádio para ir morar nos Estados Unidos, na coordenação de esportes lá da rádio. Então, desde 2014, né, que além das questões do microfone, eu também tenho as questões burocráticas, né, Malhoca, que você conhece tão bem. Não e são aí, poucas. Que não são poucas, especialmente em momentos como esse aqui, né, são momentos bem delicados. Então agora, além do microfone, eu tenho também essas questões, agora não, desde 2014, né, as questões administrativas e burocráticas lá no grupo. O curioso é que isso ainda, né, antigamente as pessoas falavam que o rádio não tinha imagem, hoje o rádio já tem uma possibilidade de mostrar, seja lá por aquela câmera indiscreta que alguém coloca na quina, é mais fácil pendurar lá e deixa ver o estúdio inteiro. Já existem as emissoras, várias, que transmitem por streaming também, ou seja, você acompanha, a Bandeirantes é uma delas, e existe também aquele lado que ainda as câmeras não mostram, que é como a gente sua a camisa para resolver problemas, para deixar tudo bonitinho no microfone e também nas câmeras que transmitem os programas de rádio pelo streaming, pelo YouTube e tudo mais. Então, essa é uma missão importantíssima. Capri, nós temos 3 minutos de programa e, como você sabe, a gente tem que seguir mais ou menos o tempo, o roteiro. Fala um pouquinho do fôlego, que eu acho que é uma das missões que a medicina, que não foi à frente profissionalmente, mas essa é uma das missões, porque você fala de saúde, porque você ajuda as pessoas a cuidarem da saúde, e é um programa que, para domingo de manhã, é uma delícia ouvir e acompanhar e ouvir o que as pessoas dizem, como elas melhoraram ouvindo o programa e tal. Vamos falar um pouquinho disso. Sim. Bom, como eu falei lá atrás, o esporte sempre foi muito presente na minha vida, eu sempre pratiquei muito esporte, né? E aí, quando eu fiz a transição lá atrás na Bandeirantes, que eu disse, em 99, deixando a reportagem, passando para a ancoragem dos programas, como repórter, a rotina é muito dura, é muito difícil, né? Porque um dia você está viajando, um dia você está cobrindo seleção, um dia é final de Copa, um dia enfim, o repórter não tem rotina, é muito difícil. E quando eu fiz a mudança, me sobrou um tempinho. Eu comecei a ter um tempo mais ajustado, eu consegui organizar a minha vida. Aí eu falei, eu preciso voltar a praticar alguma atividade física, eu tinha essa necessidade. Aí eu fiz uma cirurgia de varizes, eu ganhei varizes na época de repórter, porque você fica muito tempo em pé na cobertura dos jogos, atrás dos gols, acompanhando o treino, acompanhando os jogos. Eu fui fazer uma cirurgia de varizes, que me incomodava muito, aí eu falei para o médico que me operou, escuta, doutor, o que eu preciso fazer para não ter mais varizes nas pernas? Falou, caminha meia hora por dia que você nunca mais vai ter varizes. E eu comecei a caminhar, da caminhada para os primeiros trotes foi um passo bem rápido, quando eu vi eu já estava correndo no parque perto de casa, em Osasco, correndo na rua, eu corria ali umas 3, 4 vezes por semana. E isso foi em 1999. E aí, no comecinho dos anos 2000, quando eu fui para a TV Record, ali em 2002, 2003, eu comecei a frequentar a USP, a Universidade de São Paulo, e vi que aquilo vinha crescendo sábado após sábado. Quanto mais gente chegando ali para a corrida, mais pessoas correndo, eu falei, olha, isso aqui vai dar uma coisa interessante.
isso aqui acho que pode render um programa na televisão. E aí eu gravei em 2004 um piloto de um programa de corrida de rua para TV, que não deu certo. E aí quando o Carbone me chamou para voltar para a Rádio Bandeirantes em 2007, eu falei, Carbone, legal, eu volto, mas eu queria fazer um programa sobre corrida de rua. Aí o Carbone olhou para mim, deu risada, falou, tá brincando, né? O que é isso? Aí expliquei para ele e falou, tá bom, Capriotti, maravilha, vamos lá que a gente põe esse programa no ar. E aí ele ainda me enrolou 1 ano e meio para colocar o Fôlego no ar. Foi em setembro de 2008 que o Fôlego entrou no ar. E o Fôlego, Malhoca, é um programa que me dá muito prazer em fazer, porque, como você disse, é uma possibilidade que eu tenho de colocar essa outra paixão da área da ciência, da área da saúde no ar. Mas é também uma oportunidade de não falar de hard news, né? Porque a gente fala de hard news 24 horas por dia. E o Fôlego é uma possibilidade que eu tenho de impactar positivamente a vida do ouvinte de uma outra maneira. Porque a gente impacta positivamente com a hard news, né? É a missão nossa, do jornalista, de levar a notícia para o ouvinte. Mas o Fôlego me dá a possibilidade de impactar positivamente de uma outra maneira, fazer as pessoas abandonarem hábitos ruins, vícios, não é? De deixar o cigarro, de deixar o sedentarismo, de deixar a obesidade, de deixar um remédio controlado e poder ter uma outra experiência com a vida, experiência com a atividade física, com a endorfina, não é? Com os bons hábitos. Então, isso me dá muito prazer. E saber que muita gente, nesses 13 anos do Fôlego, muita gente foi impactada positivamente, isso me dá um prazer, né? Me dá uma alegria de, talvez, né, poder praticar a medicina de uma maneira diferente, né? Ajudar as pessoas de uma outra maneira, levando informação de qualidade, levando para as pessoas ali algo positivo para que elas sejam impactadas e tenham história para contar lá na frente, como eu tenho, né? Uma atividade física, uma história para contar hoje, que para mim é muito positivo. Me mexer hoje, correr hoje, me dá um imenso prazer. E poder transmitir isso para as pessoas, mais prazer ainda. Essa é a verdadeira missão do rádio. Você está cumprindo não só com a devoção, mas com a missão que o rádio tem e nos propõe, e cabe a nós abrir a cabeça. O nosso querido e saudosíssimo Carbone, com a psicologia que sempre o acompanhou, até porque ele era um profissional da psicologia, ele captou rapidinho. O primeiro momento em que você contou a história do que você gostaria de fazer com o programa Fôlego pode ter impactado, assim, poxa, isso no rádio, como é que seria? Mas quando ele entendeu o que você pretendia, ele deu mais um tento no rádio esportivo, ou no rádio, não é nem necessariamente falar do esporte, porque isso é saúde, esporte é saúde também. Capri, e você sabe, Malhoca, que, não, só para completar isso aí, uma coisa que me deixou muito feliz, o Carbone foi um cara que foi tocado pelo Fôlego. O Carbone era um cara sedentário, era um cara que não fazia nada, e a partir do Fôlego ele começou a caminhar, começou a se mexer, mas infelizmente não foi suficiente para ele, não é? Infelizmente, o Carbone nos deixou muito jovem. Às vezes as coisas que a gente fez antes, ou por ter fumado demais, ou por ter tido uma vida muito sedentária, elas vão contando ao longo da vida. Infelizmente, o tempo chegou ao fim, mas foi muito bom. A gente vai voltar a conversar ainda. E eu tenho muito, muito, muito prazer de rever o meu amigo e hoje de elogiar com todos os adjetivos possíveis, porque ele segura a barra do esporte na Bandeirantes. Não é fácil, é uma emissora grande, não é? É um complexo de emissoras, né? Uma hora você está fazendo aqui, outra hora você está lá, mas de qualquer maneira é um dos melhores serviços do esporte feito por você e pelo seu time na Bandeirantes, e além de tudo, por ser um grande companheiro, um grande amigo, e uma pessoa transparente que mostrou o seu interior hoje para todos os que estão nos acompanhando. Obrigado de coração por você ter dado esse tempo gostoso dessa nossa conversa também gostosa. Ô, Malhoca, eu que agradeço. Para mim é um enorme prazer. Eu fiquei muito feliz de receber o seu convite. Você é um amigo querido, uma pessoa por quem eu tenho um respeito e uma admiração enormes. Você acompanhou o meu início de carreira na Rádio Bandeirantes. Quando eu cheguei, você estava lá e sempre de uma maneira muito, muito parceira, de uma maneira muito carinhosa, você me abraçou e isso eu levo para sempre comigo. Muito obrigado. Você é um amante, um entusiasta do rádio,
você escreve a história do rádio. Isso é fundamental para todos nós que estamos nesse veículo apaixonante. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela amizade, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Foi uma honra, um prazer estar aqui com você. Quem sabe a gente volta aí para contar mais histórias, porque história é o que não falta para a gente. Obrigado, Malhoca, um abração, viu? Um dia eu te conto que presente especial você me deu hoje. Sinceramente, de coração, obrigado pelo seu tempo. Nós ainda vamos voltar a conversar. Até mais, Capri. Vai. Esse foi Ricardo Capriotti, chefe de esportes do Grupo Bandeirantes de Rádio, um profissional que dispensa qualquer tipo de apresentação e um ser humano que conseguiu, em algumas palavras, em diversos momentos dessa conversa deliciosa de hoje, abrir seu coração e dar exemplos para que você que está nos acompanhando, se estiver com o mesmo problema, possa sair dele. Acompanhe sempre, semanalmente, uma nova conversa da série Vozes do Brasil. Não são só vozes, o conteúdo equivale também. E nós vamos seguindo aqui, contando a história daqueles que ajudaram a escrever a verdadeira história do rádio no Brasil. Obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, e voltaremos na semana que vem, se Deus quiser.